Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia da Literatura Comparada. Sou doutora, em Literatura Comparada pela UERJ. E lá eu fiz um doutorado e estudei as ideias, os livros, a teoria mimética, a hipótese mimética, depois posteriormente chamada teoria mimética, elaborada pelo pensador francês René Girard, que é um pensador muito importante do século XX, embora ainda pouco conhecido e divulgado no Brasil. Então, como eu contei para vocês na aula introdutória, tudo começou, toda a intuição, a hipótese mimética começou quando Girard se desloca da França para os Estados Unidos e ele é convidado para ministrar um curso de literatura francesa. E aí ele começa a ler os escritores canônicos da literatura francesa, como Balzac, Albert Camus, Proust, Flaubert e Stendhal. E ele também faz leituras muito profundas de Shakespeare e de Dostoiévski. E aí o que ele vai encontrar durante essas pesquisas para preparar esse curso de literatura francesa? Ele vai encontrar semelhanças entre esses autores que ele vai agrupar num conjunto chamado de escritores romanescos, que seriam para o Girard os grandes autores. Por quê? Porque eles descobrem como a presença do modelo ou mediador é importante na nossa vida. Então, ele, por comparação, ele opõe os escritores românticos aos escritores romanescos. Na concepção, como eu expliquei, romântica, de literatura, de interação humana, se eu tenho, por exemplo, aqui um personagem, ele acaba se apaixonando, por uma outra mulher, por apenas enxergando, apenas olhou, amor à primeira vista, se apaixonam e agora eles juntos vão ter que lutar aí contra a inveja dos inimigos, ou a oposição da família ao amor deles e tudo isso. Para o Girard, essa seria uma concepção romântica, não na acepção do romantismo, do movimento romântico, não. Seria uma concepção romântica no sentido que a gente podia pensar até do senso comum, porque quando a gente vai descortinando a obra do Girard e relacionando com a nossa vida, a gente vai percebendo que os outros possuem um papel muito importante na nossa identidade, no que a gente acha que a gente é, no que a gente gostaria de ser e tudo isso. Então, em vez de ter essa relação tão simples, tão simplificada entre duas pessoas, por exemplo, que se apaixonam apenas por visão, por encontro, apenas ao se encontrarem, e nessa relação, que é a relação da concepção dos escritores românticos, você não tem mediação, você não tem ninguém aqui no meio, você tem só sujeito que deseja um objeto, que o objeto não seria a mulher, lógico, senão a gente ia falar em objetificação da mulher, seria o afeto dessa mulher. Então ele deseja, ele começa na concepção romântica, ele deseja essa mulher por espontânea e livre vontade, O desejo nessa concepção, e isso que é a chave, é um desejo original, individual, autossuficiente, que não tem influência de outras pessoas. Por isso que é uma reta, Sujeito, desejo, objeto. Sujeito deseja o afeto dessa mulher. Já para os escritores romanescos, que o Girard vai chamar de grandes escritores, a coisa não é bem assim. Essa relação de desejo funciona através de um triângulo, em que você vai ter, sim, um sujeito, a gente vai ter o objeto do desejo dele, que é o afeto dessa mulher, mas aí a gente vai ter um amigo aqui no meio, um amigo dele, que seria o mediador. Quando a gente tem um conflito, não tem uma pessoa que fica mediando, olha, calma. Então, esse mediador aqui, ou o modelo, o mesmo nome é usado dependendo da referência que a gente está fazendo, Todos aqui são sujeitos, mas todos são modelos uns para os outros. E é esses dois principalmente, Se a gente contar uma história em que eles eram amigos, o que acontece na concepção do Girard?
É a mesma história da jaqueta do James Ellison, só que agora é com o afeto de alguém, não é um objeto concreto, é um objeto imaterial, a vaga de um emprego, um posto, né, uma situação social, um prestígio, um status social. Eu quero ser tão famoso quanto o meu amigo, quero ser tão rico quanto a minha vizinha. E aqui, então, a gente tem um mediador. Então, vamos supor a seguinte situação. Esse aqui, né, o James, por exemplo, né? Vamos chamar ele de James, porque eu já estou acostumada, eu me confundo mais ainda. O James, supondo, né, ele viu essa mulher aqui, estão os dois andando, né? Aí esse que viu, falou, nossa, olha que mulher bonita. O amigo dele olha, começa a desejar também. Nossa, bonita mesmo. Então o que acontece? Eles eram amigos, mas agora eles são amigos que estão voltados por um desejo pelo mesmo objeto. Porque esse daqui é o modelo mediador que sugeriu para o Carlos, né, um objeto a ser desejado, que no caso é o desejo, o afeto dessa mulher. Entenderam mais ou menos? É por isso que você tem um triângulo aqui. Sujeito que só passa a desejar o afeto dessa mulher, o objeto, através do mediador, através do modelo dele. E eles são modelos para muita gente. E adotam muitas pessoas como modelo, né? Então esse é um conceito fundamental. Os escritores romanescos seriam os grandes escritores porque eles destacam aí a presença de um mediador. Então são aquelas histórias, né? Dois amigos, né? São super amigos aqui, estão sempre juntos e tal. E aí um deles casa e começa a falar: nossa, você precisa conhecer minha mulher é tão legal, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Na hora que vão se conhecer, esse aqui vai começar a desejar quem? A mulher do amigo. Por quê? Porque eles têm uma relação de espelhamento, eles são modelos um para o outro. Então, e aí está um ponto-chave, que o João César de Castro Rocha explica muito bem. Aliás, a introdução de Mentira Romântica, Verdade Romanesca, poderia ser um curso, né? Porque ela é muito bem feita e explica vários conceitos fundamentais. Então ele fala assim: quando a gente começa a aprender uma língua, né, por exemplo, a gente vai aprendendo por imitação, né? O pai fala papá, mamã, e aí a criança repete papá, mamã. Isso seria a imitação. O desejo mimético, ele pressupõe que existe um mediador ali. Então seria quando, por exemplo, a criança vai na casa da amiguinha e a amiguinha tem uma boneca rosa e ela fala: mãe, compra uma boneca rosa igual a da fulana. Né? Aí a amiguinha dela já foi um modelo para ela que sugeriu um objeto, a boneca rosa, e agora ela, por considerar a amiga um modelo, começa a desejar os objetos que essa pessoa possui ou deseja possuir, e isso vai dar margem a muitos conflitos, como acontece na história que eu já contei do James Ellison, em que dois amigos quase racham a amizade no meio, porque um gosta de uma jaqueta, mas não tem dinheiro para comprar, e o outro vai lá e compra justamente a que o amigo gostou. E aí ele sente aquilo como se fosse uma traição e um roubo, né? Então, o que o João explica aqui, o João César, que é muito interessante, na página 18 do Mentira Romântica, Verdade Romanesca, né? Publicado pela Realizações, que aliás é a editora que publicou diversos livros incríveis sobre o Girard, do Girard. Ele fala assim: qual que é o pecado original do mimetismo, né? Como eu aprendo a me comportar a partir da reprodução de comportamentos que já existem, então eu vejo todo mundo de perna fechada, eu fecho a perna. Eu vejo todo mundo usando guardanapo, eu uso guardanapo. Eu vou imitando as pessoas, né? O comportamento dos outros. Aí o que acontece? Eu sou levado consciente ou inconscientemente a adotar modelos e segui-los como se fossem expressões do meu desejo autônomo. Então toda a questão aqui é perceber que às vezes é quebrar essa ingenuidade de achar que, não, o meu desejo não depende de ninguém nem de nada, ele é puro, ele é essencial, ele vem de dentro da minha alma. Não,
O desejo, ele funciona muito nesse referencial do outro, porque a gente coloca as pessoas como modelo pra gente, né? A gente começa a admirar as pessoas, elas viram modelo pra gente, modelo de comportamento, modelo de enfim, de tudo, né? De postura, modelo de que a gente quiser. E aí, o que acontece? A gente começa, por influência dessas pessoas, pensando assim, né? Então, por exemplo, né? Vamos ver aqui esses dois amigos. Eles estão sempre conversando, eles estão sempre juntos, eles se adoram e eles se admiram mutuamente. Na hora que um deles começa a gostar de uma mulher, a desejar uma mulher, o amigo dele, por essa relação de mediação interna, ou seja, eles estão dentro do mesmo circuito de convivência, eles estão espiritualmente próximos. E essa é a definição de mediação interna. Sujeito e modelo estão espiritualmente próximos. Não é o Tom Cruise, que está lá em Hollywood, que seria um modelo super distante, espiritualmente distante. Não! É um modelo vivo, né? A pessoa tem que estar viva e próxima. Então, com quem que a gente vai rivalizar e brigar pelos mesmos objetos? Com o nosso professor, com os nossos colegas de sala, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, irmã, melhor amigo, melhor amiga, conhecido, conhecido, e assim, vizinhos, né? Então, o que acontece? Quando esse daqui começa a desejar essa mulher, o Carlos começa a desejar a Jumpa, eu vou chamar ela de Jumpa Lahiri aqui. Vocês não sabem quem é, né? Vamos pesquisar. Brincadeira, gente. Pessoa falando sério. Jumpa Lahiri é uma escritora, né, indiana. Como essa boneca aqui ela é meio indiana, eu vou chamar ela de Jumpa Lahiri. É uma escritora interessante. Então, assim, o que acontece? Quando o Carlos começa a desejar a Jumpa, o James, que é amigo do Carlos, fica achando assim, pô, o Carlos é tão inteligente, ele deve ter visto alguma coisa naquela mulher que eu não vi. É a mesma coisa, questão da jaqueta, né? Ele é tão inteligente, meu amigo, se ele gostou dessa jaqueta, essa deve ser a melhor. Então, no fundo, o que a gente tem aqui, né? A gente precisa perceber como que o nosso desejo varia. E ele é capaz de aumentar ou diminuir de acordo com o mediador, com o que o modelo fala pra gente. Então, supondo, né? Carlos começou a sair com a Jumpa. E o James tá só olhando a situação, né? Tá legal, então. Começou, né, o James aí por contaminação, por achar que o Carlos é o modelo, deve ter visto alguma coisa na Jumpa que ele não viu, ele também começa a desejar a Jumpa. Mas aí a Jumpa tem uma amiga, que é a Guadalupe, né? Aí eles saem todos juntos. Aí o que acontece? Vamos supor que o Carlos comece a perder o desejo pela Jumpa e comece a se interessar pela Guadalupe, né? O amigo dele pode muito bem também perder o desejo pela Jumpa. Tchau, Jumpa. E também começar a gostar de novo da mesma que ele gosta. Por causa dessa questão dele eleger o amigo como modelo. E aí o desejo dele acaba sendo mimético, acaba sendo meio que uma imitação, né, entre aspas, porque a gente não pode confundir imitação com mimetismo, né? O mimetismo sempre tem a presença do mediador. Mas por contaminação, por achar que o amigo é tão inteligente, é meio que aonde esse vai, sabe assim? Aí esse começa a gostar dessa, o outro também. Aí quando é a outra, o outro também. E isso parece muito banal, mas é muito bem explicado num estudo do Shakespeare que o Girard faz sobre aquela peça Sonho de uma Noite de Verão, se não me engano. Bom, essas são... deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá, quase 15 minutos. Essas são duas noções, então, muito importantes, né? Como é que o desejo por um objeto pode aumentar ou diminuir de acordo com o que o modelo está achando daquele objeto também, né? De novo, pela mesma operação, porque a gente transmite, às vezes, para o modelo uma autoridade que é meio às vezes, enorme, né? Sobre o que devemos desejar. E a propaganda mostra muito isso, né? Então você vê uma propaganda assim, é aquela modelo linda no campo de flores, ela é uma atriz de Hollywood, você tá
assim, completamente encantado por aquela figura, de repente, perfume tal. Ué. Por quê? Então eles te dão o modelo e depois eles te dão o objeto a desejar. Eles não ficam mais descrevendo, esse perfume ele tem flores do campo. Não, eles mostram as flores, eles te levam para aquela fantasia e depois falam, ó, você vai ter toda essa tarde de campo de flores aqui se você comprar esse frascozinho aqui, por exemplo. Bom, então essas são as noções iniciais, né? Que a gente começa a trabalhar agora. Desejo mimético, modelo, sujeito e objeto, né? Modelo ou mediador, dependendo do que a gente está querendo dizer que está acontecendo, né? Ou ele está mediando uma relação entre o sujeito e o objeto, ou ele está sendo um modelo para o sujeito, né? E a gente tem essa questão dos escritores que o Girard chama de romanescos, que são os grandes escritores, porque eles conseguem descrever esse drama da flutuação do desejo humano, nessa aderência, né? nessa confiança que o que o outro desejar é melhor, não necessariamente, né? Então, por enquanto eu fico por aqui, mas vou gravar mais vídeos sobre isso. Espero que vocês estejam gostando e podem comentar as dúvidas, né? Deixar comentários aí bacanas na caixa de comentários que eu vou adorar responder e aí eu vou percebendo se vocês estão entendendo a teoria ou não. Até o próximo vídeo, então, gente. Um abraço pra vocês e até breve.